Bom, em termos em hate, não que a gente vai... Isso não tem nada a ver com fracasso, mas me lembrou dessa parte do livro que eu achei muito incrível, que você fala, que tem toda aquela questão de, 30 coisas que você tem que fazer antes dos 30. Tipo, essas checklists que a gente tem que preencher, às vezes, pra sentir que viveu, ou pra sentir que tá fazendo a coisa certa. E esse deadline que a gente tem dos 30 anos pra fazer o primeiro milhão, pra ser successful e tal. Cafona. Então, cafona. Brasil, gente. Exato. E aí eu vi o TikTok de uma menina esses dias, que ela basicamente falava, cara, pensa que até os 19 você era um adolescente. Se você tem 25, você só tem 5 anos de adulto. Isso é muito pouco tempo. Total. Quantos você tem, Vi? Eu tenho 25. Então. Eu tenho 5 anos de adulto. Um dos exercícios, quando você tá começando a estrutura de um livro, é você começar a entender alguns lugares de propósito, de desejo. E eu decidi que esse livro teria sido uma virada de página se eu lesse ele com os meus 25 anos. E eu não tô colocando uma idade, eu não acho que, assim, é um livro para as mulheres de 25, não é isso. Mas acho que, assim, eu acho que pros meus 25 anos, que foi quando eu tava me entendendo como pessoa, se eu tivesse lido esse livro, teria sido muito importante para mim. Amiga, eu vou assinar embaixo, assim, eu acho que nem eu falei, eu só li o último capítulo, mas tudo que eu vi lá, todos os temas que você abordou, são coisas que me acalmaram e me incentivaram, não sei, me fizeram ficar em paz, mas ao mesmo tempo me fizeram querer ir mais, querer ir além. E eu acho que é um mix que é aquele mix perfeito, gente. Então, eu vi vários tópicos ali que, tipo, me fizeram refletir. O tópico da procrastinação, que a gente vai falar. Esse tópico dos 30 anos de sucesso. E a importância dos fracassos. Eu acho que eu queria muito tocar nesse assunto com você. Porque você prestou direito, né? Na UFRJ, não passou por um ponto. UERJ. Não passou por um ponto. Você teve uma conversa também com a Duda Beat, que também, né, enfim, teve toda essa questão do fracasso. Eu, vindo pra cá, conversando com a minha assistente, eu falei pra ela, cara, o quão da hora é ler isso, sabendo que eu também, o Nó da Clichê foi fruto disso. O Clichê Talks não foi fruto de um fracasso, mas foi um fruto de uma insatisfação que eu tava tendo com o meu trabalho. Então, o quanto é importante esses momentos, às vezes é difícil a gente agir em relação a eles, porque a gente realmente tá numa bad. Mas como é que você vê, assim, essa virada de chave, assim, você ficar em paz com, às vezes, as coisas que não deram certo e confiar que elas vão, eventualmente, dar certo? É muito difícil, especialmente porque se você tem uma linha de chegada que é uma idade, você tá sempre correndo contra o tempo. Total. E foi um alívio pra mim fazer 30 anos. Porque eu era essa pessoa os 30, eu nem sabia direito o que eu queria. Mas sabia que os 30, depois os 30. E agora com 32, às vezes parece que eu tô vivendo os 20 anos de novo, só que mais bacana. Muita gente fala isso, amiga. Isso, é um 20.2, assim. Menos colágeno. Você tem que correr atrás de outras coisas, mas assim, uma calma. Mas é uma calma que eu recomendo pra todo mundo fazer 30 anos. Eu acho que deve ser muito bom, amiga. Eu nunca fiquei... Nunca não, eu tô mentindo. Mas de um tempo pra cá, eu tenho ficado muito animada com crescer. Com, tipo... Não envelhecer, mas amadurecer de fato. Sim. Porque é uma idade, os 20, que tem gente casando, tem gente tendo filho, tem gente estagiando, tem gente começando outra faculdade. É um caos. E se entender nesse caos, porque você tá com as amigas que estão casando, você tá com as amigas que estão se formando, você tá com as amigas... Assim, você vai num casamento no final de semana, no outro você vai num rolê de faculdade. E isso buga a cabeça. Isso te dá um tilt. E não é muito saudável. Então, uma vez eu tava conversando com a Francesca Monfrinati também, e ela falou, amiga, é tão bom você entender quem você é. Você saber o que você quer, o que você vai... E aí eu fiquei tipo, nossa, deve ser incrível fazer 30. E aí a Kim Kardashian virou e falou, nossa, os 40 são incríveis. É o melhor sexo que você vai ter na sua vida. Eu amo o rebranding que ela tá fazendo dos 40 anos. Total. Eu agradeço a Kim. Eu agradeço 100% ela, porque assim, gente, ela fala de um jeito, cara, não tô mais
tendo, né, essa coisa de ter que correr atrás, de ter que... Tudo bem, a gata chegou em um patamar que não é muito... Mas ela poderia estar em crise. Mas, porra, super. Super. E eu acho que, enfim, como ela tem um efeito direto na cultura, inegável, você gostando ou não, é muito interessante o que ela tá fazendo pela década dos 40, ela estar falando sobre isso, que ela poderia estar vivendo e não falando sobre a idade dela. Ela fala sobre isso o tempo todo. E eu acho que tem uma ansiedade, especialmente porque... Bom, você já cresceu, né, com uma tela de celular. Então, você já tem as coisas muito tangíveis. Então, quem é a pessoa mais popular? E isso eu falo no livro, assim. Quando eu cresci com a internet de escada, eu até sabia quem eram as meninas mais legais. Mas eu não sabia quantos seguidores elas tinham, quantos likes as fotos delas tinham versus as minhas. Vocês têm um desafio que é essa tangibilização da popularidade e do que se espera da sociedade. Eu não cheguei a realmente crescer, assim. Eu acho que o Instagram, ele veio pra mim com uns 15 anos e ele se tornou o que ele é quando eu tava, assim, pra entrar na faculdade, eu acho. Não, mentira. Menti 100%. Mas é porque tinha as blogueiras maiores e aí pessoas comuns não tinha essa coisa de micro-influenciadora, entendeu? Sim. Então acho que não tinha tanta essa comparação. Mas, obviamente, ela... Hoje em dia tá aí, desculpa, eu te cortei. Não, imagina. E eu acho que fica mais escancarado porque a gente recebe muito mais informação do que a gente dá conta. Total. Então você sabe que a menina estudou com você no colégio, ela já ganhou 3 prêmios. Você sabe que tal pessoa tá trabalhando enquanto você tá ferrada. Então, a nossa comparação é constante. Eu tinha uma coisa especialmente mais nova, não, especialmente não, basicamente mais nova, porque quando eu trabalhava com audiovisual, ou eu tinha job, ou eu não tinha job. E isso foi algo que eu lutei pra hoje ter algum nível de estabilidade, porque a vida de freela não é pra mim. Sim. Ponto. Fim. Dito isso. Dito isso, eu lembro de ser um sábado e eu tá vendo stories e pensar, meu Deus, essa pessoa trabalhou 3 finais de semana na sequência. Por que eu não tô trabalhando agora? Eu não conseguia nem descansar, pensando que eu deveria estar trabalhando também, porque eu queria estar ganhando aquela grana, eu queria estar fazendo aquele trabalho. Então, assim, eu acho que tem um desespero dessa comparação que, se ninguém contar o que tá dando errado, a gente vai ficar se iludindo. Então, eu amo falar sobre fracasso. Inclusive, um dos meus podcasts favoritos é o How to Fail, da Elizabeth Day, que ela entrevista uma galera assim, oi, tá foda. E ela só fala sobre períodos em que tudo deu errado na vida deles. Vou sair daqui e vou escutar. É muito bom. É muito bom. Porque eu acho que é isso que falta. E talvez, até fazendo um paralelo aqui, quando você fala da Kim, essa importância dela na cultura... Independente de você gostar ou não, né? Vou sempre fazer essa claquete. Sim. É porque a gente vê também muito tropeço ali. Então você vai, pelo menos você vai se sentindo íntima de gente que não fica só te contando vitória. Que é muito complicado, porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima da nossa frustração e do nosso medo de não dar certo. Então, é produto digital, se você não fizer esse curso, você não vai dar certo. Se você não pagar... 5 mil reais fazer um curso de educação financeira, você vai falir. Não, eu vou falir se eu pagar 5 mil reais nesse curso, entendeu? Então, tá tudo tão trocado que vai ter que, assim, parar e falar, não, todo mundo tropeçou. Mas eu tenho dificuldade, óbvio, quando eu recebo não, o projeto não rolou. Eu demorei muito pra também confiar de que, assim, tem algumas coisas que são livramento. E assim, na história da Óbvios, não tem erro, Óbvios tá entrando no 8º ano. Sempre que vem um período, né? Porque não é não. Sim. É bizarro, é um período assim, não. Aí eu entendo que também abriu espaço, eu não tô querendo ser positividade tóxica, mas é uma realidade, tá? Amiga, até porque a vida não é linear, gente, não é que você vai pra baixo, é só pra baixo, você vai pra cima, é só pra cima. Isso. Normal. E geralmente para abrir espaço para um projeto que precisava de mais tempo, de mais atenção, entendeu? E às vezes tirar o melhor disso, mesmo. Entendeu? Às vezes a gente se ferra, a gente tem que entender o que é de fato fracasso, porque... E eu falo sobre isso nesse capítulo, porque essa ideia de fracasso muitas vezes não é sobre como a gente se sente, mas como a gente tem medo do olhar do outro perante nós. Então eu falo, terminar um casamento, um relacionamento é horrível, mas toda vez que você fala que terminou, alguém fala, parece que terminou de novo, né? Aí você vai se sentindo revivendo. Ai, mas vocês eram tão fofos. Para também, sabe? A gente também precisa começar a saber acolher as pessoas quando algo tá dando errado na vida delas. Você comentou também da positividade
tóxica de... Ah, não era o momento. Ah, não era... Tem alguma dica pra confortar pessoas de uma maneira não tóxica? Eu fiquei curiosa, porque eu tava, tipo, às vezes eu falo isso pras minhas amigas, realmente com a melhor das intenções, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, tem alguma troca aí que a gente possa fazer que você recomenda? Cara, eu acho que todo não é um tanto de um luto, né? Então a gente precisa primeiro respeitar alguns momentos. Eu acho que a gente se atropela. Então, Porque a gente, é isso, é verdade. Tem o não, e aí já quer vir com a solução, né? Ao invés de viver um pouquinho esse não. isso. Eu acolho as minhas amigas geralmente falando: quer chorar? Chora. Aliás, eu sou uma excelente amiga pós-términos, assim, e isso é uma coisa que eu tô falando sem modéstia, porque, assim, eu já recebi esse feedback muitas Eu vezes. sou também, amiga, já recebi. Tipo, É bom chora, isso. sofre. Vamos perder a dignidade Uhum. hoje? Maravilhoso isso. Sabe? E vamos perder junto. Ou você quer espaço, quer que eu fique, sabe? Eu acho que é entender que muitas coisas a gente se apressa pra digerir, que precisa de mais tempo. Eu lembro que quando eu quando eu recebi a minha nota da UERJ, que eu não ia conseguir fazer direito naquele ano, eu lembro que eu já comecei, não, então, e aí, talvez arquitetura, talvez, eu comecei a me desesperar, e o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, ele olhou e falou, nossa, ele foi zero carinhoso, mas foi bom, assim, ele falou, nossa, você não vai aproveitar pra repensar o que você quer? Tipo, você já tá pensando, tipo, calma. Já quer tomar uma decisão. Tipo, por que você não descansa? Tipo, meia hora. Tipo, que merda, não deu. Mas não é que ele falou, então tira um ano de sabático. Não era isso, ele falou, meia hora. Respira. Almoça. Aham. Porque eu vi a nota e já comecei a falar, arquitetura! E eu lembro desse momento do meu, arquitetura, talvez. Ele, calma! E eu acho que é isso, e a gente faz isso com tanta coisa, sabe? Tipo, termina um relacionamento ou até um ficante, porque as pessoas acham que ela só tem permissão pra sofrer Quando se é for um namoro. Aham. E não é, entendeu? Às vezes tem uma pessoa que você saiu durante um mês, durante um final de semana, e é uma merda ser rejeitada. Vive o lutinho, sabe? Se deixa sofrer pra depois, né? Aí depois programa e vê. Enfim, é isso. Minha dica não